Gente, trazendo esse vídeo aqui para o canal, primeiro para dar uma movimentada, porque eu sei que já tem algum tempo que eu não gravo, alguns dias que eu não gravo nenhum vídeo para cá, e segundo, para dividir um pouco com vocês como que está sendo essa cobertura de seleção brasileira, o que é uma honra e um prazer. Não é algo que fez parte da minha carreira de maneira assim, efusiva, né, frequente. Desde que eu vim aqui para a Inglaterra, eu cobri muito pouco a seleção, sempre quando ela veio aqui para o país, seja pré-Copa de 18, depois um pouco no pré-Copa do Catar, mas muito pouco porque a concentração foi muito mais lá na França, no pré-Copa mesmo. E agora eu tenho essa oportunidade de estar aqui no CT do Arsenal para cobrir e participar um pouco dessa rotina, né, com tanta gente boa, com tanta gente que já me ensinou lá atrás e que segue me ensinando. Não sei se vocês viram, compartilhei no Twitter e no meu Instagram a minha foto com o Carlos Gil, que é um cara que ainda é extremamente generoso e gentil e sempre foi comigo. Eu lembro de no começo da minha carreira eu pedi para ele dicas, né? Eu já trabalhava como repórter do Esporte Interativo, hoje TNT, e ia para treinos e fazia matérias e às vezes eu tinha cara de pau de pedir para ele dar uma olhada e me dar uns toques com a classe que ele sempre teve para confeccionar as próprias reportagens. E ele me ajudou, cara. Teve a imensa generosidade de me ajudar lá atrás e de dar esses toques e tudo mais. E hoje em dia, dividir uma cobertura de seleção brasileira com ele, cara, é um negócio que é muito doido. É muito bonito. Me deixa muito feliz. Fora outros amigos aqui que eu ou conhecia pessoalmente ou por vídeo, né? Como o Felipe Brizola, João Castelo Branco, Renato Senise, a Nathalie Gedra, falando inglês com a Sky Sports, pela Sky Sports. Tem muita gente bacana, cara, por aqui, o Thiago Arantes, enfim, eu não vou ficar citando todos porque senão eu vou cometer a injustiça com os tantos que estão por aqui que eu admiro como pessoa e como jornalista. Mas enfim, a rotina aqui está sendo basicamente o seguinte: a gente tem entrevistas coletivas diárias com geralmente 2 jogadores. Na segunda-feira foi a apresentação da comissão técnica, então não tivemos nenhum jogador, mas ontem, na terça, a gente falou com o Andreas Pereira do Fulham e com o Richarlison do Tottenham. Inclusive, aproveito e já trago aqui as perguntas que eu fiz para os dois. Richarlison, aqui no meio. Ponte V, Fred Caldeira, TNT Esportes. Você fala uma frase muito forte que é: a terapia salvou sua vida, né? Você fala sobre a pressão que existe sobre o jogador de futebol que vocês enfrentam. Eu queria perguntar como que é a vida de um camisa 9 da seleção brasileira, da maior seleção do mundo. Como que você equilibra esse sonho que certamente vive na sua cabeça desde criança, com o outro lado que às vezes é muito difícil de lidar porque é uma exposição, uma vitrine muito grande. Como é que você lida com esses dois lados, vai? Olha, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu mesmo carrego uma imagem muito forte, onde as crianças gostam muito de mim, né? Então eu procuro sempre andar na linha, né? Sempre no caminho certo para não decepcionar, né, meus fãs, as crianças, porque eu sei a responsabilidade que eu carrego de estar vestindo essa camisa, de estar num grande clube aqui na Inglaterra. Então eu procuro sempre estar no alto nível, sempre andando na linha. E sobre carregar essa responsabilidade, foi como eu falei, tipo, o meu maior problema naquele momento não era dentro de campo, sabe? Era mais fora de campo, das pessoas que estavam ao redor mesmo, que acabou me decepcionando, mesmo morando dentro da minha casa, assim, tipo, eram 7 anos morando comigo, então, tipo, isso foi minha maior decepção, sabe? Então, acho que isso já passou, graças a Deus já passou. Hoje eu estou vivendo um lindo momento de estar aqui na seleção de novo e eu quero construir minha história de novo. Andreas, tudo bem? Fred Caldeira da TNT, prazer te ver. Você falou agora da intensidade e da qualidade que a Premier League tem e que você conhece há tanto tempo, desde a base do Manchester United. Agora você enfrenta uma seleção que, com exceção de 3 convocados, todos jogam na Premier League. Você conhece vários deles, do seu time, de fora, como adversários e tudo mais. Qual é o tamanho do desafio que a seleção vai ter nesse sábado em Wembley? E você acha que a Inglaterra chega como favorita? Eu acho que a seleção brasileira sempre vai ser favorito.
contra qualquer time, em qualquer época, sendo futebol, a seleção maior do mundo. E, claro, a gente sabe das qualidades deles, sabe que eles têm muito bons jogadores, mas a gente respeita a Inglaterra, respeita qualquer jogador, mas a gente sabe também das nossas qualidades, sabe que o nosso grupo tem de forte. E a gente, como você disse, eu conheço vários jogadores, muito tempo jogando aqui na Inglaterra, mas conhecendo o nosso grupo aqui, estando aqui já esse dia, o segundo dia, a gente já vê muita coisa boa aqui, sabe que nós temos muita qualidade, então a gente respeita muito, mas a gente também está muito tranquilo a esse aspecto. E aí hoje a gente teve o Galeno do Porto e o Lucas Paquetá do West. Uma curiosidade é que o Lucas Paquetá falou com a imprensa pela primeira vez desde o anúncio daquelas investigações que ainda estão em curso por parte da Federação Inglesa num suposto caso de envolvimento com apostas esportivas. O Paquetá, que inclusive não foi convocado por conta disso no fim do ano passado e agora volta para a seleção e falou um pouco sobre essa questão, mas enfim, eu vou trazer também, já que é meu canal, eu trago o que eu quiser, eu espero que você goste, as perguntas que eu fiz tanto para o Galeno, que é um dos 8 estreantes da seleção brasileira que nunca tinham antes sido convocados, e para o Paquetá, que voltou à seleção e também aos microfones. Eu queria voltar um pouco para essas suas memórias de infância, de sonho de seleção brasileira. Você fala que deixa a sua casa com 11 anos de idade, uma decisão impossível de imaginar a dificuldade. A seleção passava pelos seus sonhos já quando você decidiu jogar futebol goiano, né? Que depois você foi jogar antes de ir para Portugal. Enfim, como que são essas memórias desse desenvolvimento do seu sonho pelo futebol e com a seleção brasileira que hoje faz parte da sua realidade? Parabéns. Sim. Obrigado. De falar a verdade, nunca imaginava que eu ia estar aqui representando meu país, né, que é meu Brasil. Mas acho que todo mundo tem que acreditar nos seus sonhos. Nada é impossível. Mas foi tudo muito rápido, né? Minha vida assim correu do jeito que eu nunca imaginava onde estar. E hoje estar aqui no meu Brasil é um orgulho para mim. E pode ter certeza que vou tentar não sair daqui mais, né? Mas no Brasil todo mundo sabe que no mundo todo tem grandes jogadores brasileiros. E acho que o mais difícil já aconteceu, né? Que foi chegar aqui. Agora é manter e continuar dando o meu máximo para voltar aqui e honrar essa camisa. Você fala em se divertir, né? Que você tem feito isso nessa temporada pelo West Ham. Você já vem de uma grande temporada passada, nessa com números ainda melhores, né? A temporada que você fez mais gols com a camisa do West Ham. Queria que você falasse o que significa se divertir nesse time e o quanto que te aproximou a postura do West Ham de te colocar em campo naquela época em que tudo parecia um pouco mais instável. Então, acho que se divertir é estar vivendo o sonho de jogar na Premier League, de ser jogador de futebol. Acho que às vezes a gente deixa escapar ou esquece de que esse é um sonho nosso, é um sonho meu desde criança. Então, entrar em campo e poder desfrutar disso é algo prazeroso para mim, é um privilégio. E sobre estar no West Ham, sobre jogar, a temporada passada foi boa, essa está sendo melhor. E eu fico muito feliz de estar podendo evoluir dentro da equipe, dentro dessa competição que é muito difícil. E o West Ham sempre me deu todo o apoio. Acho que não teria motivo para que eles não fizessem o que eles fizeram, que não foi nada além de que botar o seu jogador para jogar futebol. Então, eu fico feliz de estar ajudando eles e espero que a gente faça um bom final de temporada. E aí a gente tem essas entrevistas coletivas que geralmente são na parte da manhã e no Brasil, 9h45, e aí depois, 12h30 horário de Brasília, a gente tem tido acesso a 15 minutinhos somente iniciais do treinamento coletivo da seleção. Nesta quinta-feira será o mesmo, tá? As entrevistas serão com mais 2 jogadores de Premier League, o Bruno Guimarães do Newcastle e o Douglas Luiz do Aston Villa, e depois provavelmente seremos mais uma vez aqui no CT do Arsenal, apenas 15 minutos de acesso, e na sexta-feira vai dar um clima de jogo, porque iremos para o Wembley, tanto para a entrevista coletiva, que será do Dorival Júnior, provavelmente com o Danilo, capitão da seleção brasileira na ausência do Casemiro, cortado, mais um dos 5 cortados por lesão, e depois o treinamento no campo de jogo, sábado, amistoso contra a Inglaterra em Wembley. Eu já analisei a lista da Inglaterra, já falei o que eu acho de
encaixe de jogo, de favoritismo para um lado ou para o outro num vídeo aqui recente do canal, e eu coloco em algum momento aqui da tela se eu lembrar de colocar de fato, mas enfim, tá fácil de buscar se eu não lembrar, mas eu espero que eu tenha lembrado, porque eu não posso dar para você o trabalho que eu tenho que ter. Mas, enfim, tirando o fato de que seria melhor poder ter mais acesso aos treinos, eu estou curioso para saber qual vai ser esse time que vai a campo contra os ingleses. Na saída dos 15 minutinhos que a gente teve de acesso hoje, a gente viu o que me pareceu ser um despistar do Dorival em campo, porque ele distribuiu coletes, mas ele deu coletes para 11 jogadores de linha. E jogadores sem colete, no grupo de jogadores sem colete, estavam atletas que eu imagino que sejam titulares no sábado, como por exemplo o Lucas Paquetá e o Rodrigo principalmente, né? Então, acho que foi mais um despistar, mas enfim, com colete estavam num esquema fictício de 4-4-3, era de um lado Danilo, de outro Ayrton Lucas, e a zaga com Murilo e Beraldo. Eu acho que essa linha pode de fato ser a titular contra a Inglaterra, tá? E aí o meio-campo com 4 jogadores, a gente viu o Pablo Maia e o João Gomes, na companhia de Bruno Guimarães e Andreas Pereira. E na frente o Savinho de um lado, que não deve ser titular, é um dos 8 estreantes que eu falei, de outro Vinícius Júnior, certamente titular e líder técnico dessa seleção, e precisa, não sei se agora porque é uma seleção em começo de trabalho, uma seleção que tem muitos desfalques, né? Não vai ter goleiro titular, não vai ter a zaga titular, que seria provavelmente Marquinhos e Gabriel Magalhães, não vai ter o volante titular, que eu imagino que seria o Casemiro, então não sei se é certo exigir agora já um passo acima do Vinícius, mas eu quero ver mais do Vinícius nesse ano, principalmente na Copa América, com a camisa da seleção, ver se ele faz na seleção um pouco do que brilha no Real Madrid, e o Richarlison complementando esses jogadores com colete, e que deve ser o titular se tiver condições físicas para tal, imagino que tenha, mas é bom te lembrar que o Richarlison não é titular há mais de um mês. Pelo Tottenham ele teve uma lesão no joelho e ficou mais de um mês sem estar entre os 11 iniciais do Ange Postecoglou. Jogou 10 minutinhos apenas no finalzinho desse fim de semana, quando voltou de lesão na derrota para o Fulham por 3-0. Então é isso, não tem nem como entender muito o esquema tático, que eu não sei se ele vai com o losango da época de Flamengo, Dorival Júnior, ou se ele vai com um 4-3-3, e muito menos de quais vão ser titulares. Também tem a dúvida do goleiro, né, se ele vai entre Bento, do Atlético Paranaense, Rafael, do São Paulo, e Léo Jardim, do Vasco. O único que eu descarto é o Léo Jardim, mais um estreante. Ele veio depois do corte do Ederson, então fico entre o Bento e o Rafael. A ordem natural das coisas seria importar a ordem anterior, que o Bento vinha sendo convocado como terceiro, depois de Alisson e Ederson. Mas é a seleção do Dorival, pode ser que ele dê a chance para o Rafael, que é um cara que ele conhece de, entre aspas, ontem, né, do trabalho de São Paulo. Então, tenho essa dúvida. Para o substituto do Casemiro também tenho essa dúvida. Será que ele vai confiar nessa relação também, nesse sentido, no Pablo Maia? Ou ele vai no João Gomes? Ou solte um pouco mais com o Douglas Luiz, que é menos um cincão do que esses dois que eu falei agora? Eu tenho essas dúvidas, tá? A zaga para mim está muito bem definida. Eu achei que ele iria de Wendel na lateral esquerda e acho que deveria manter o que eu pensei, com toda a minha arrogância, porque o Wendel foi muito bem contra o Saka nos 2 jogos agora contra o Arsenal, Porto e Arsenal na Liga dos Campeões. Por mais que ele conheça bem o futebol do Ayrton Lucas, eu acho que é importante escutar essa experiência que o Wendel teve contra o Saka, que certamente será titular da Inglaterra. Acho que faria sentido, mas além de defesa com colete hoje, que eu acho que é a única que dá para a gente ler alguma coisa, foi com Ayrton Lucas na direita. A zaga, né, vai ser quase certamente o Beraldo com o Murilo e o Danilo na lateral direita. Essa dúvida ali na volância, eu imagino que ele vá, se ele for com 3 no meio campo. É difícil ler porque não sei a formação tática. Ainda tem que apurar aqui. Mas tem que esperar o treino terminar e essa é a minha única janela para gravar esse vídeo, por isso que eu não vou trazer o resultado da minha apuração aqui ainda. Mas se ele for com 3, cara, vai ser Pablo ou João ou Douglas, Paquetá e Bruno, né? Bruno e Paquetá, o Paquetá pisando mais à frente como 10. E aí se for com 3 de 3, o Rodrigo,
Vinícius e Richarlison. Se for com losango, eu não sei se ele traz o Rodrigo para o meio campo e deixa Vinícius e Richarlison mais ali na frente, porque é um losango que vira 3 com a bola. Tentando decifrar aqui, tá difícil. Mas, enfim, vamos tentar aqui nos informar para depois informar. De qualquer forma, é mais ou menos essa rotina que tem sido aqui da nossa querida seleção brasileira, que não entra como favorita, como eu disse no outro vídeo, contra a Inglaterra. Quero saber as expectativas de vocês. Uma curiosidade, cara, o quanto que... Quem está aqui acompanha o futebol europeu, né? O quanto que você se sente próximo da seleção. O quanto que essa seleção, o que ela convoca em você. Tem curiosidade para saber isso. Eu sou um apaixonado pela seleção brasileira, principalmente em época de Copa do Mundo. Então, para mim, não tem muito essa questão. Mas estou curioso para saber o que ela convoca de sentimento em você. É isso, gente. Acho que a próxima vez que eu vou aparecer aqui vai ser no pós-jogo contra a Inglaterra, mas se tiver qualquer atualização de informação, eu coloco aqui na caixa de comentários, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo em Wembley.